Gostaria já de pedir aos irmãos que possam continuar, né, com suas Bíblias abertas no Evangelho de João. Tivemos a leitura do versículo 1 ao versículo 4 e continuaremos a partir do versículo 5 até chegarmos ao versículo 14. A palavra de Deus rica de bênção para as nossas vidas. Pois bem, a partir do versículo 5, eu sei, irmãos, que está um pouquinho abafado, né? Está um pouco quente, porém, nós agradecemos a Deus pela sua bênção, né? Pela a forma como Deus age, e só temos a agradecer a Deus pelas suas bênçãos. Então, a partir do versículo 5, nós vamos ler reverentemente o que diz a palavra de Deus aqui, e gostaria que você pudesse ler de um modo muito concentrado, tá bom? Versículo 5 ao versículo 14, que diz o seguinte: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que revela para nós a Tua vinda e ao mesmo tempo as Tuas obras, o Teu caráter, a Tua pessoa. Quanto privilégio nós temos, ó Deus, de podermos conhecer o Senhor mediante a Tua palavra. Pedimos a Tua direção e a aplicação em nossas vidas dos conceitos que o Senhor traz para nós, para que possamos viver piedosamente, para que possamos, ó Deus, caminhar em um mundo hostil ao Evangelho, mas ao mesmo modo demonstrar o amor do Senhor. Obrigado por esse momento, rogamos pelos corações que estarão recebendo a palavra, que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, ajudando na compreensão e aplicação pessoal, para que haja mudança. Louvado seja Teu nome, por Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pois bem, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito significativo, e daqui a pouco eu tentarei explicar o porquê. Nós estamos hoje no dia, que dia é hoje? Dia 5, né? Dia 5 de dezembro de 2021. Nós já adentramos o último mês do ano, né? E eu confesso para vocês que eu fico um pouco assustado de ver como o tempo tem passado sem que nós nos demos conta, né? O tema de nossa mensagem hoje é o Natal, a mais linda história. E eu gostaria de, junto com vocês, poder viajar um pouquinho durante esse mês a respeito do Natal, a respeito da história de Jesus, porque o Natal é a história de Jesus. No mês de dezembro nós comemoramos, o povo comemora e lembra do Natal. Mas o que é o Natal para as pessoas? E o que é realmente o verdadeiro Natal? Então as coisas têm, digamos, ocorrido meio que acelerado de um jeito que a gente sequer percebe. Quando nós nos damos conta, chega junho, quando pensa que está em julho, chega dezembro. E assim tem sido atualmente. Chegamos ao fim do ano e as coisas estão, digamos, cada vez que o tempo passa, as coisas ficam mais confusas, as coisas ficam mais embaraçadas. Mas existe algo que desembaraça a vida, e isso é o Evangelho. E o Evangelho, como bem foi pregado no domingo anterior pelo irmão, o Evangelho é aquilo que traz
vida aonde não há, traz esperança aonde não tem esperança. E Cristo trouxe. Então, está chegando o Natal. É tempo que as pessoas, né, geralmente, elas se tornam mais sensíveis, elas se tornam mais reflexivas. Elas passam a pensar de um modo mais amável, mais moderado. Pelo menos sempre foi assim. Eu falo assim, pelo menos, porque a gente vive uma questão meio que de mudança de comportamento tão assustadora. Mas quando nós olhamos, irmãos, esse modo que as pessoas pensam no Natal não traz uma mudança significativa internamente. Não age no coração de um modo profundo, porque o coração só pode ser mudado por Deus, por Jesus, e não pela vontade do homem. Desejo do fundo do meu coração que a simples mensagem, a simples exposição da palavra de Deus possa mudar o teu modo de sentir as coisas de Deus e também mude o modo de você pensar nas coisas de Deus. Porque esse é o sentido da exposição da palavra de Deus, trazer transformação às pessoas que de boa vontade ou com o coração de bom grado, como sempre minha esposa gosta de usar essa palavra, ouvir, absorver, acolher a palavra de Deus. Então, desejo convidar você para ouvir um pouco sobre a vida, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Talvez possa lhe ajudar a pensar, possa lhe ajudar a ter, digamos, uma resposta de amor, à medida que você conhece cada vez mais o verdadeiro amor, ou aquele que verdadeiramente amou, e ao mesmo tempo entender os seus propósitos para você, para todos que estão nos acompanhando. A cristologia é a matéria da teologia que se estuda a doutrina de Cristo. E nós encontramos nesse texto lido dois aspectos muito importantes da cristologia. Quais são eles? Nos mostra a eternidade e a deidade de Cristo. Apresenta a Cristo como sendo eterno, quando você nota no versículo 1, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse versículo 1, resume tudo o que foi lido, dizendo, Cristo é eterno, e Cristo é divino, Deus. Então, nós temos essas duas informações muito relevantes aqui. Apresenta a sua eternidade, apresenta a sua deidade ou a sua divindade, e são conceitos que são inseparáveis, estão interligados. A divindade e a eternidade de Cristo, à medida que nós olhamos aqui, eu não preciso de um curso teológico para entender isso, não. Eu só preciso olhar assim, olha só. No princípio era o Verbo palavra. Aí diz, e o Verbo estava com Deus. E diz, e o Verbo era Deus. Eu já entendi que não precisa se ter um curso teológico para chegar a essa definição. E esse conceito de Cristo como Deus, como divindade, como eterno, se aceita normalmente, se concorda naturalmente. E por quê? Porque está explícito no texto. E nós podemos olhar, irmãos, que aqui João frisa uma palavra que eu gosto muito, né, de pegar essa questão de uma palavra, e eu quero chamar vocês para atentar só para uma palavra do versículo 1. Nota aí, vamos ler novamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que palavra é essa que eu gostaria de compartilhar com vocês? Esta palavra que diz, ó, estava. Note essa palavra. No original ela traz uma ideia, a ideia
imperfeita que ressalta uma existência contínua no tempo passado. Vou traduzir para vocês o que isso quer dizer. Quando João diz que o verbo estava, é um modo imperfeito de dizer o seguinte: no princípio o verbo estava existindo ou existia continuamente. É de modo que João, é como se João, ele recuasse para a eternidade lá do princípio, ou ele fosse o mais anterior possível que pudesse ir, e ele diz que Jesus, o verbo, sempre existia continuamente. Foi isso que João quis dizer com esse estava com Deus. É como se João viajasse o mais distante possível, anteriormente falando, para dizer: o verbo sempre existiu e sempre existirá. E é isso que João diz aqui a respeito desse personagem que ele vai retratando aqui. Como se João recuasse, como se João viajasse, o verbo sempre existia continuamente. E nós encontramos uma palavra semelhante quando Jesus pronuncia, eu peço até que vocês cheguem à Bíblia de vocês em João capítulo 5, versículo 58. Nós vamos manusear a Bíblia, irmãos. E como vamos? Não quero ninguém sonolento, todos alertas, para que possam serem abençoados pela compreensão da palavra de Deus. João capítulo 5. Deixa eu só ver aqui, irmãos. Que eu anotei errado aqui, tá certo? Bom, eu anotei errado aqui a referência, tá bom? Mas quando Jesus menciona aqui em João 5, se vocês acharem, podem me ajudar, mas quando Jesus diz que antes que Abraão existisse, alguém lembra? 8, obrigado, irmãos. 8, João 8:8, não é isso? Obrigado, meu querido. É bom demais esses irmãos, que bênção. Então, note aí o que é que se diz. João 8. Oito 58, que diz, obrigado. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que foi que Jesus disse isso, irmãos? E por que no versículo 59 os judeus pegam em pedras para atirar em Jesus? Então, foi isso que Jesus quis dizer. Foi isso que Jesus mencionou. Duas verdades nós podemos extrair aqui. A primeira verdade, Cristo estava afirmando que ele estava existindo continuamente. E os judeus entenderam que era uma referência da divindade dele. E a outra verdade que nós vemos aqui é que Jesus faz referência à sua divindade, reivindicando a sua igualdade a Jeová. E é por isso que eles pegam em pedra, para atirar em Cristo. Então, quando nós olhamos esse texto aqui, nós gostaríamos rapidamente de ver com vocês algo especial que Deus traz para nós nessa noite. A primeira questão que eu gostaria que vocês pudessem pensar, né, é que, digamos, até quando Jesus faz essa referência, eles pegam em pedra para atirar em Jesus, eles associam a Êxodo capítulo 3, no versículo 14. Então, eles sabem, os judeus sabem, e por isso pegam em pedra para atirar em Jesus. Então, eu gostaria de chamar vocês para essa primeira questão, onde eu não vou me deter muito, mas Jesus, na verdade, é a criança profética, ou a criança da profecia que chegou. E é isso que João vai descrever aqui. Jesus é a criança
da profecia que chegou, escrito lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, mas que nós vamos para Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23. É bem fácil dos irmãos chegarem. Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós notamos aqui, irmãos, a profecia de Isaías, citada em Mateus, referindo-se a Jesus como sendo a criança da profecia, e ela chegou. E é isso que nós notamos que João também aqui vai descrever. Por que isso é importante? Não vamos nos deter muito nesse ponto. O nascimento virginal, por meio do qual a encarnação de Jesus toma lugar no mundo. Eu gostaria só que vocês notassem que essa referência é para dizer que a criança da profecia chegou, e chegou pelo meio de ser humano. Ele segue o nascimento virginal. Deste modo, o Filho de Deus, ele assume humanidade, ele assume a condição de ser humano, e garantiu com isso a sua impecabilidade, ou seja, ele assume a posição de ser humano, mas e assume na condição de ser puro, de ser incapaz de ceder ao pecado. A profecia, ela enfatiza uma virgem, e note que ele diz, a virgem dará à luz um filho, né? A profecia de Isaías. Mas por que ela enfatiza uma virgem? Significa uma jovem mulher com a idade para casar, né? Então, Mateus, ele até vai ser bem cuidadoso quando ele usa a genealogia, para dizer que Jesus, ele veio, né, como filho de José, filho de Maria, sendo que José não tem participação na geração do filho, da criança da profecia que chega. Tem como característica primordial a virgindade, quando diz, a virgem dará luz à criança. Então, por que Mateus faz desse modo? Porque ele descreve, atentando para o cumprimento que Isaías menciona. O meio da encarnação usado transferiu a Cristo um estado permanente e duradouro. Ou seja, Jesus sempre existiu e ele sempre vai existir. Teve início em seu nascimento e durará para sempre. Isso a encarnação e não a pessoa do Cristo. Como ser humano, ele nasceu, e a encarnação dá início à sua existência humana, certo? E essa existência durará para sempre. Então o anjo vai a Maria e, ao mesmo tempo, ele explana a Maria tudo o que iria acontecer. Mesmo porque ela diz, mas como será isso? Eu não conheço homem algum. E o anjo vai dizer para ela, olha, o que será gerado de ti, né, a sombra do Altíssimo vai te envolver. Ela seria envolvida pelo Espírito Santo. Isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. E Lucas vai descrever como isso seria, de modo que ela não teria necessidade de ter um esposo para esse fim da geração da criança da profecia. A ênfase aqui, irmãos, ela se concentra, não, digamos assim, no método. Não é isso que o texto vai se concentrar, mas o texto vai se concentrar na origem divina do Cristo.
E é isso que o texto tenta repassar para nós. Isso é importante para nós. É isso que vamos tentar desenrolar daqui por diante. A ênfase que traz, né, é que Jesus veio por meio de Maria, sem a contribuição de José. Isso também nós podemos ver em Mateus capítulo 1, no versículo 16. José não teve participação alguma na vinda de Jesus. Inclusive, quando José sabe que Maria está grávida, ele planeja deixá-la secretamente para não difamá-la. É que o anjo aparece para ele à noite e diz: não faça isso, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. É a criança da profecia. Foi prometido, e José, sendo um homem justo, denota que José era um homem piedoso, e ele cumpre o seu papel. Agora, irmãos, por quê? Porque a encarnação ela era necessária. Quais os benefícios para a humanidade hoje? Quais os benefícios? Então, quando eu estudando, eu vendo essas questões, eu lembrei de mim, porque assim que eu me converti, eu ficava me perguntando, mas por quê? Era realmente necessário que o Filho de Deus viesse para passar o que ele passou, para me salvar, né, para fazer algo por mim? E eu ficava martelando isso, pensando nisso, isso me chocava, porque eu me deparava com o meu eu fora da vontade de Deus, mesmo eu conhecendo um pouco da palavra e o que Jesus fez por mim. Quantas vezes eu fazia coisas que desagradavam a Deus, isso me chocava. Eu disse, mas era realmente necessário? Então, irmãos, esse estudo me esclareceu bastante, muito mesmo, e eu espero que possa também ajudar os irmãos que talvez você tenha se questionado algumas vezes, por que era necessário que Jesus se tornasse homem como nós, né? Ser humano, carne, com suas limitações e dificuldades. Então, nós vamos para o segundo, os propósitos da encarnação. E nesse propósito, eu gostaria que você pensasse bastante, para que você também pudesse, com gratidão, servir ao Senhor e entender o que significa Jesus se tornar carne. Vejamos essa pergunta. Por que Deus enviou seu Filho ao mundo? Por quê? Então, nós vamos dar continuidade a partir daqui. O primeiro propósito está aí na tela para vocês. Revelar Deus aos seres humanos. Irmãos, nós notamos que a criação revela a glória de Deus. Os Salmos dizem isso. Nós podemos observar que Deus, e reconhecer que Deus tenha se revelado de diversas maneiras. E é uma verdade. Porém, irmãos, quando nós olhamos, apenas a encarnação de Cristo revela Deus em sua essência. Olha o versículo 28 de João capítulo 1, que diz o seguinte: estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, nós olhamos aqui, João 14, 7. João 14, no versículo 7. Que lemos assim, a partir do versículo 7 até o 11, que diz: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa
das mesmas obras. Então nós notamos aqui, e Jesus diz claramente, o propósito da encarnação é revelar Deus. O único modo pelo qual o homem pode ver o Pai é através de Jesus. E é isso que ele diz a Filipe. Filipe estava confuso e Jesus esclarece que ele veio trazer ou revelar Deus aos seres humanos. Lembro-me muito da frase que diz que não é próprio da criatura buscar o Criador. Então, Cristo veio nos buscar. No versículo 18 do capítulo 1 de João, pode voltar para o capítulo 1, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então nós notamos, irmãos, que a primeira questão significativa e importante, se Jesus não assume a semelhança de homem, se a encarnação não acontecesse, a revelação de Deus era uma revelação muito mais velada. Então nós não temos desculpa para dizer, né, como Filipe tenta dizer, Senhor, nós não sabemos. E Jesus disse, olha, quem me conhece, conhece o Pai sim. Não tem como dar essa desculpa. Hoje em dia, isso só é possível mediante o estudo dos registros da vida de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Por isso que nós pedimos a você, não cochile, mantenha-se alerta, porque é importante você conhecer a Deus, e só conhece a Deus por meio de Jesus. E como é que nós conhecemos Jesus hoje? Por meio do estudo dos registros de sua vida, de seus feitos. E é isso que faz a diferença para o nosso futuro, para o nosso relacionamento com Deus a partir de então. Então, é algo que eu gostaria que você pudesse pensar. Pelo fato de Jesus ter se tornado homem, a revelação de Deus, ela foi personalizada. Tornou-se uma pessoa que pôde conversar e direcionar as pessoas de modo correto à vontade de Deus. Acho interessante a frase que diz que Jesus ensinou muito mais com seu modo de viver do que com suas palavras. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver como Deus, o Deus homem, ele procedia entre eles, como Jesus reagia às confrontações, como Jesus reagia às tentativas de fazer com que ele transgredisse, a pressão a qual o mundo tentava exercer sobre ele. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver tudo isso. Irmãos, então, é por ele, é por Jesus que Deus revela, que Deus se revela a nós. É completamente, e o fato de Jesus ser Deus, homem, a revelação ela é completamente confiável. Você teria condições de confiar a sua vida a mim? Você teria digamos, a insanidade de confiar sua vida a alguém? Agora, confiar a vida a Jesus é outra coisa, pelo fato que Jesus é Deus. Lembro-me quando eu me converti, que eu fui confrontado, deixe de ser besta, você vai ser controlado por um livro. E eu, sem medo de ser feliz, eu disse, o que Jesus fez por mim, ninguém mais fez. E jamais fará. Eu não troco meu Jesus por ninguém. Pelo fato dele ser Deus, ele é confiável. Então, gostaria que você notasse isso. É muito importante, irmãos, revelar essa revelação que Jesus faz de Deus. Segundo, ele veio também para nos dar um exemplo de vida. Um exemplo de uma vida perfeita. Jesus nos apresenta um padrão de vida que todo ser humano deveria viver. Você olha para o pastor e muitas vezes quer imitar até os erros do pastor, ou usar os erros do pastor para justificar os seus. Você olha o irmão do lado e diz, olha os erros do irmão, eu ainda sou bem melhor do que ele. Irmãos, você está totalmente errado. Não é para o irmão, mas Jesus
é o padrão de vida que todo homem, toda mulher deve viver. Hoje. Não é no futuro. E também não é no passado. Nós devemos viver como ele viveu. Nós devemos imitar o exemplo de Jesus. Quer um exemplo? Por favor, chegue a 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, no capítulo 2. Veja o que é que Pedro diz para nós. E o que Pedro diz, irmãos, isso não está ultrapassado, isso não é arcaico, isso não é algo distante, não. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21. Presta atenção, por favor. Você que está em casa, acompanhe na sua Bíblia. 1 Pedro 2, 21, nós lemos o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, seu modelo. O que Cristo viveu, irmãos, nós devemos olhar e imitar. Onde é que nós podemos ver tudo isso? Os registros sobre sua vida, sobre suas obras. Vá mais adiante, a 1 João, também no capítulo 2 de 1 João, só passar mais algumas páginas à frente, capítulo 2, no versículo 6, olha o que é que João diz, e note que esse João é o mesmo escritor do Evangelho, o qual nós estamos no capítulo 1, mas nota aí o capítulo 2, versículo 6, 1 João, ele diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então note, irmãos, que tem um padrão para a vida cristã, e o padrão é Cristo. Existe um modelo, tem um protótipo, e esse protótipo é Jesus. Então, para que a encarnação? Para que nós possamos ter o exemplo perfeito para as nossas vidas. O problema dos homens é seguir os homens. Nós precisamos seguir a Cristo. Como é que isso acontece? Por sua palavra. Se não houvesse a encarnação, não teríamos o exemplo adequado para a vida. Não teríamos. Você pode, papai e mamãe, você pode chegar para sua filha: é isso que Jesus deseja de você? É isso que Jesus se agrada que você faça? Pergunte, para ver o que é que ele vai dizer. Pergunte, aplique a palavra de Deus à vida de seus filhos, para você ver como as coisas vão mudar. A palavra preferida da jovem de quantos anos? Débora? 4 anos, ela escrevendo discípulo. E a mãe pergunta para ela: filha, você sabe o que significa isso? Sei. Significa acreditar? É crer e seguir a Cristo. Muitos creem, mas não seguem. 4 anos de idade. Então, notemos aqui, irmãos, que a encarnação traz esse exemplo. Como homem, ele experimentou as vicissitudes da vida, e ele nos forneceu o exemplo como ele reagiu diante dessas vicissitudes. Para que você possa se encontrar, quando você se encontrar em face de uma proposta, você diz, em face dessa proposta, Jesus, ele cederia a esse clamor, a essa agenda, vicissitudes da vida. Ele ofereceu para nós o exemplo. Como Deus nos concede poder para seguirmos os seus passos. Não virá sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que vos dá o escape. Ele não vai permitir que você seja tentado além de suas forças, porque Ele nos dá poder para que nós possamos segui-lo, além de termos o exemplo. Então, irmãos, veja o que a encarnação proporciona. Eu não tenho mais, jamais eu vou me atrever a perguntar, mas era preciso realmente? Glória a Deus, porque Ele fez esse projeto perfeito para nós. Terceiro, você pode observar aí, prover um sacrifício efetivo pelo pecado.
Irmão, se não houvesse encarnação, não haveria Salvador. Você sabia disso? Que se não houvesse a encarnação, você não teria condições de dizer um Salvador, meu Salvador, você não teria o Salvador. Não teria. Oh, glória a Deus por isso. O pecado, irmão, requer a morte como pagamento. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. O pecado exige morte. E é isso que acontece. Deus não pode morrer. No princípio era o verbo, e se João para ali, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele para ali, aí nós teríamos problema. Graças a Deus, cheguemos lá a João, voltemos lá ao texto de João, no capítulo 1, João capítulo 1, graças a Deus, que ele continua dizendo, no versículo 10, versículo 10 que diz, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Graças a Deus por causa disso. Graças a Deus porque o verbo veio. Então, quando nós olhamos, se não houvesse a encarnação, estaríamos perdidos. Mas a encarnação aconteceu. Deus não pode morrer, assim sendo, o Salvador deveria ser humano para poder morrer. Estou certo ou errado? Aí o que é que acontece? Ele assume a semelhança de homem. Porém, a morte de um homem comum não resolveria o problema do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado exige um pagamento eterno. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que o verbo se torna carne. Deste modo, o Salvador, além de ser homem, teria que ser Deus. É aí que nós entendemos que precisávamos de um Salvador que fosse Deus homem, e nós temos isso em Jesus. Se não houvesse encarnação, não haveria Salvador. Eu posso dar vida por meu filho, mas isso pode até ajudá-lo na vida física, mas não na vida espiritual. Que nunca aconteça, mas entre meu filho, a vida dele e a minha, eu vou entregar a minha, tomar frente, e ali ele se livra, mesmo que eu tenha que morrer. Isso vai beneficiá-lo fisicamente, mas eu não posso pagar o pecado dele. Só quem pode pagar é um pagamento eterno, porque todo pecado é contra Deus, o eterno Deus. Então, precisa de Deus homem, para que assim aconteça. Irmãos, Hebreus no capítulo 10, versículo 10, peço que vocês possam chegar, eu disse que vocês iam manusear a Bíblia, e vejam que não temos pressa, tá bom? Hebreus 10, no versículo 10, que diz o seguinte, Hebreus 10, verso 10, que diz, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Glória a Deus, irmãos. Temos o Salvador. Pelo cumprimento dessa vontade, desse projeto, nós fomos santificados. E Deus em Cristo fez esta obra. E nós louvamos a Deus por isso. Pense nisso. Então, nós temos a revelação
de Deus. A encarnação traz a revelação de Deus aos seres humanos. Ela dá um exemplo de vida e ela promove ou ela traz para nós o sacrifício efetivo pelo pecado. Mas e o que mais ela faz? Cumpre a aliança davídica. O anjo Gabriel anunciou a Maria que seu filho receberia o trono de Davi. Ele sentaria no trono de Davi e ele reinaria eternamente. Lucas 1, do versículo 31 ao 33. Isso não poderia ser cumprido pelo Deus invisível, por quê? Porque o Deus invisível, ele reina além das questões humanas. E a promessa diz respeito a um governador ou um rei que sentaria no trono de Davi e reinaria para sempre. O Messias precisava ser humano para ocupar o trono de Davi, mas também deveria ser eterno para que esse reinado se perdurasse para toda a eternidade. E isso você pode dizer, mas que benefício isso tem para mim? Isso tem muitos benefícios para toda a humanidade, porque quando Cristo vier reinar, toda a terra será abençoada. Um reino sempre eterno, um reino de justiça, um reino de verdade, um reino onde não haverá corrupção, como a gente vê no Brasil, um reino onde não há desigualdade, mas um reino onde Cristo tomará a direção. Ou seja, o ocupante do trono, ele não podia morrer, e somente Deus se qualifica para tal, não é verdade? Ele deveria ocupar esse trono para sempre. Davi precisava desse sucessor, ele prometeu. O que se conclui que a forma perfeita para cumprir a promessa feita a Davi precisava ser o Deus homem. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós notamos o quanto Deus é fiel àquilo que ele prometeu. Ele chegou lá para Davi e disse para Davi, olha, não vai faltar um descendente no teu trono, e vai vir um que vai se sentar no trono para sempre. E a gente olha e vê o caráter de Deus em tudo que ele prometeu, isso que significa que aquilo que ele prometeu a nós também se cumprirá. Então, nós devemos nos alegrar e exultar no que diz a palavra de Deus. E notamos aí, irmãos, já é o quinto, destruir as obras do diabo. Isso é interessante. Lá em 1 João, no capítulo 3, cheguemos, por favor. Vamos manusear a Bíblia. 1 João, capítulo 3, isso nós vemos no versículo 8. 1 João 3, 8. Que nós lemos o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A parte final do versículo diz o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa obra foi realizada no início do ministério de Jesus. O destaque está sobre a sua vida e não sobre a sua ressurreição. Jesus veio para pagar ou para resgatar-nos do poder do diabo. Ele veio destruir as obras que Satanás realiza. Mas, irmãos, nós notemos, porque a encarnação era preciso para derrotar Satanás. Por que será? Deus poderia ter fulminado Satanás de outro modo. Irmãos, tem algo que Deus não pode fazer. Não tenha receio com isso que eu estou falando. Deus não vai contrário à sua própria palavra. Deus não vai contrário ao seu próprio caráter. Então tem algo que Deus não pode fazer. Deus não pode ir contrário àquilo que Ele já estabeleceu previamente. Porque Satanás deveria ser derrotado em sua própria arena.
Satanás deveria ser derrotado no seu próprio campo de combate. Jesus veio ao campo e enfrentou e venceu Satanás. Sobre aquilo que Satanás tinha domínio. Lembra que a palavra de Deus diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele tem nas mãos a chave da morte, do inferno. Ele venceu, ele é vencedor. Ele venceu Satanás no seu próprio combate, no seu próprio jogo. E é esse Jesus, o qual aqui nós adoramos e que nós cultuamos. Por isso Cristo foi enviado a esse mundo para destruir as obras de Satanás. Ele não destrói das alturas e acaba com tudo, não. Ele veio para o campo para lutar, para guerrear e para vencer. Irmãos, que bom que nós podemos entender melhor isso. Notamos também que ele veio para ser um sumo sacerdote misericordioso. Aí você pode até dizer, isso aí eu nem entendo. Verdade, eu compreendo que pode ter algum dos irmãos que nem entenda. Porém, irmãos, quando nós falamos de misericórdia, devemos agradecer a Deus porque Ele não nos trata segundo as nossas obras. Ele não nos trata segundo o nosso mérito, mas Ele nos trata com misericórdia. Ele nos trata com compaixão. Quando nós merecemos condenação e nós nos arrependemos, Ele diz, eu te perdoo. E Ele nos recebe. E não foi assim que aconteceu? Estávamos perdidos, como diz Efésios, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele teve misericórdia. Significa que Ele não dá o que a gente merece, mas Ele dá aquilo que a gente não merece. Se não houvesse misericórdia, Ele teria que nos tratar segundo a nossa justiça, e a nossa justiça é como diante de Deus, irmãos? O que nós poderíamos receber da mão de um Deus que é justo? E a gente ainda poderia tentar dizer, mas Senhor, não é bem assim. Ele teria que ser enérgico conosco. E o que Ele não poderia ser era injusto. Mas se Ele nos lançasse no inferno, estaria Ele sendo injusto? De modo nenhum. E é por isso que a encarnação é uma bênção. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele pôde, como ser humano que Ele é na terra, Ele experimentou todas as coisas, no sentido de ser tentado, todas as fragilidades, o mal investindo e atentando Ele. Ressalta a capacidade, quando nós falamos ser um sumo sacerdote misericordioso, ressalta a capacidade de entender nossas fraquezas, pois Ele em tudo foi tentado, mas não pecou, como nós somos tentados hoje em dia. E sacerdote significa dizer que Ele comparece diante de Deus em nosso favor, intercede por nós, com misericórdia. Isso é fantástico. Deus não pode ser tentado, como diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 13. Ele não pode ser tentado pelo mal. Por isso era necessário que Deus se tornasse homem, para que Satanás chegue, pula daqui. Para que Satanás pudesse tentá-lo, para que ele fosse tentado por outras fragilidades. Mas ele não pecou. E sendo tentado, se tornou o sumo sacerdote misericordioso. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele entende o que a gente passa. Ele sabe tudo o que se passa conosco. Ele sabe o quanto nós somos tão fracos. Isso não é justificativa para que a gente se apegue a essa fraqueza e diga, Senhor, não. Porque Ele sabe. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros e sabe quando nós estamos sendo maliciosos. Então pense nisso. E quando eu vi isso aqui, irmãos, eu me deleitei. Porque ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus. E como Ele diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E Ele ainda diz que a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã.
Sabe por quê a cada manhã? Porque se não se renovasse, naquele dia você seria consumido, eu também. Porque todos os dias, irmãos, que habilidade nós temos para aborrecer a Deus. Não é verdade? Para entristecer a Deus. Mas Ele é um sumo sacerdote misericordioso. Busque a Deus, porque você tem bênçãos dEle. E por fim, irmãos, ser um juiz qualificado. Muitos acreditam que vai comparecer perante Deus, o Deus Pai, né, para ser julgado. Não. O juiz de todos é Jesus Cristo. João 5, só chega um pouquinho à frente, voltando ao Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 22 em diante. João 5, a partir do verso 22, nós lemos o seguinte: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, versículo 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Irmãos, que texto magnífico de João. Todos os juízos serão executados por Jesus, porque Ele é o Filho do homem, Ele é o Deus homem. Autoridade confiável como Deus, e como homem apto para julgar. Irmãos, se nós fôssemos julgados pelas nossas obras, estávamos perdidos. Quando nós falamos que o Filho exercerá todo o juízo, significa que Ele está ligado à terra e à sua missão terrena. Ele viveu aqui e sabe tudo sobre nós. Isso quer dizer, sabe o quê? Que não há desculpa a ser dada. Por quê? Porque todas as desculpas que forem dadas, Jesus sabe, porque Ele viveu aqui. Ele esteve aqui. Ele experimentou cada questão que nós experimentamos, salvo pecado. Que nós possamos lembrar disso. Com isso, pode pôr de lado todas as desculpas que as pessoas possam tentar oferecer. E como Deus, o seu juízo é justo e verdadeiro, não há como ser contestado. Nós olhamos os juízos humanos, um entra com a ação, não, o juiz não foi sincero, e vendeu sentença, e age de um jeito e age de outro. Não com ele, porque ele é justo, ele é verdadeiro como Deus. Não há como contestar o seu juízo. Com isso, irmãos, chegando ao encerramento, duas questões que eu gostaria que você considerasse. A encarnação de Cristo tem consequências relacionadas ao nosso conhecimento de Deus. Enquanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos a Deus. Enquanto mais nos relacionarmos com Cristo, mediante sua palavra, mais nos relacionamos com Deus. Então, a encarnação, ela vai refletir diretamente em nosso relacionamento, nosso conhecimento de Deus. E também, segundo, a nossa salvação.
é impactada por esta realidade. A nossa vida diária é impactada com essa realidade. E as nossas necessidades diárias são impactadas com essa realidade. Mas também o nosso futuro. O nosso futuro. Nós temos necessidades. Nós vemos estas verdades, o principal fato da história humana. Com isso, irmãos, para nós encerrarmos, 3 aplicações que eu gostaria que você refletisse. A primeira delas está aí na tela. Estamos no mês onde se comemora o Natal. E o Natal é a mais bela e perfeita mensagem de esperança à raça humana. Diante de uma realidade terrível devido à sua condição aterradora de pecado. Irmãos, mesmo a gente estando vivendo em períodos tão caóticos, tão difícil, a verdadeira mensagem do Natal ainda é uma mensagem de esperança para esse mundo. Note, irmãos, que é tanta astúcia perversa que a mensagem que o mundo está conhecendo agora do Natal é a mensagem do Noel, deturpado, que não tem nada a ver com Deus. Mas a verdadeira mensagem do Natal, além de ser a mais bela mensagem, perfeita, ela é a mensagem de esperança para a raça humana. Segundo, você tem conhecimento das verdades mais essenciais para tomar a decisão mais importante da sua existência. Não há como se esquivar da responsabilidade ou se eximir da culpa. Ninguém vai ter como chegar diante do Senhor e dar desculpa. Se eximir de sua responsabilidade. Ninguém. Sabe por quê? Porque conhecem. Romanos diz, capítulo 1, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram glória. Antes, em seu discurso, se desvaneceram. E passaram a servir mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Todo o contexto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 9, vai falar da condição. E aonde o homem tem caminhado. Então, esta é a realidade que nós temos. E por fim, irmãos, terceiro, para a reflexão, sabedores dessas verdades, você está disposto a confessar o seu pecado ao Senhor, pedindo-lhe perdão com humildade e seguir o caminho que Deus preparou até o destino que Ele tem para você no final? Você está disposto a reconhecer? Você está disposto a, com humildade, se colocar diante do Senhor? Porque, na verdade, Ele diz lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deste modo, nós encerramos dizendo, é Natal de Cristo. É a mais linda história que nós podemos conhecer. Porém, essa história, ela mudou realmente a minha vida? Porque senão, você precisa repensar. Deste modo, nós encerramos. Versículo 14, João capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bendito seja Deus por sua palavra. Bendito seja Deus que fez algo por nós. E louvado seja Deus por Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, por Jesus Cristo. Agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Hoje eu consigo entender os benefícios que recebemos de Ti, pela obra que Jesus realizou. Jamais vou questionar, Senhor, os Teus feitos. Antes, ó Deus, repousar sobre eles. Muito obrigado por tudo. Te peço, ó Deus, por todos os que
estavam conosco assistindo essa mensagem e que possam repensar em sua vida com o Senhor. Entender, Senhor, que não tem desculpa a ser dada. Pecados se confessam, se arrependem e se abandonam. Muito obrigado por este momento. Rogo que haja mudança, que haja transformação de vida, porque a obra é tua e o Senhor sabe aqueles que chamam. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém.